Recording is on. Bom, gente, boa noite. Hoje a gente tem que corrigir a prova, né? Conversar sobre a correção da prova que vocês fizeram. E a gente começa a unidade 2. Para começar, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que estão os estudos, o curso, a vida, o universo, tudo mais? Tudo bem, prof. Estudando bastante. Semana foi corrida. Demais. Só essa? Vai ficando cada vez pior, né? Vai aproximando o final do semestre, a gente vai ficando desesperado, vai acumulando as coisas. Boa noite, Vitória. Boa noite, Nayara. E aí, vamos começar conversando sobre a correção? Eu consegui conversar mais sobre a correção só de algumas pessoas, né? Foi por ordem alfabética. Vocês têm alguma dúvida na prova, alguma coisa que vocês não souberam corrigir, querem nossa ajuda? Vocês podem sempre pedir ajuda para o Fabrício, tal, falar, olha, não sei muito bem se minha resposta está certa, Fabrício, me ajuda aqui e tal. Mas a correção não era para ser feita com consulta, né? Então, a ideia é vocês irem lá, pesquisarem e tal. Pode falar, Camila. Prof, eu achei bacana o seu comentário lá, que você tinha como particular pra mim, porque na hora mesmo, quando eu tava corrigindo a prova, sabe? Eu pensei, tipo, o desenho do Daniel, ele acabou não colocando com C lá, como eu disse. E aí, como o senhor disse, foi só um detalhe, sabe? Eu achei bacana o senhor falar... Ô, Cá, tá meio baixo. Tá dando pra ouvir, prof? Tá bem difícil mesmo, se tiver como aumentar. Mas eu entendi, apesar de estar baixo. Não, mas tá dando agora, prof? Pera aí. Melhorou agora, prof? Melhorou, ficou mais alto. Acho que é meu fone, então. Enfim. Aí achei legal o professor ter dito aquilo, que às vezes é só um detalhe ali, mas eu acabei tirando um certo ponto. E aquela distribuição, sabe, das notas, achei bacana o senhor ter pontuado aquilo, porque eu concordo. Só explicando pro pessoal, o que a Camila fez foi tirar mais ponto porque o Daniel tinha cometido um erro conceitual lá sobre eclipse solar, mas era uma coisa bem específica, né? Era o nome das regiões no eclipse solar, uma coisa que a gente nem tinha visto muito em sala. Aí tinha tirado meio ponto por isso. E na questão 4, que era mais conceitual, né? Ele só falou do Galileu e não falou nada sobre os indígenas, que eu acho que é uma falha muito mais grave, né? Aí ela não tinha tirado ponto nisso e tinha tirado de um detalhe conceitual. E essa é uma tendência de quase todo mundo da área de física, né? É valorizar mais os conceitos, as contas. E essa parte de humanas a gente meio que acha que tudo bem. É só enrolar, falar qualquer coisa tá certo, sabe? E eu sugiro vocês mudarem isso, sabe? Vocês vão ver que todas as minhas disciplinas são conceituais, é mais texto do que conta, e texto é importante, tão importante quanto conta, quanto os conceitos. E a gente tem que ser rigoroso com os textos também, né? Então, na 4, para tirar a nota inteira, vocês tinham que falar de tudo que está anunciado, né? Pode falar, Camila. Não, prof, justamente isso mesmo. É que na hora, quando eu tava corrigindo, eu acabei não me atentando muito a isso, mas eu também reconheço a importância, sabe, da área de humanas, discutir isso no texto, principalmente a questão dos indígenas, né, que era algo que precisava ser pautado. Então, realmente. E aí, para o Juliano, por exemplo, também, para ele prestar mais atenção na sua 4, se eu não me engano, você cometeu o erro oposto, né? Você falou só muito mais dos indígenas e falou um pouquinho do Galileu, né? E, bom, de modo geral, eu acho que vocês tendem a ser mais rigorosos do que eu na correção, o que é bom, é normal, vocês podem ser e tal. Mas eu diria que quando vocês forem professores de ensino médio, vocês vão começar a ser que nem eu, porque se vocês forem com esse rigor todo, assim, vocês vão acabar vendo que todo mundo ia reprovar nos cursos e tal. A gente tem sempre meio que, principalmente a primeira prova, né? Tem que dar uma calibrada, assim, a nota não ser tão pesada. Mas as primeiras provas que eu vi, tava todo mundo indo razoavelmente bem, assim, muita nota em torno de 60, né? Que é esperado, né, para uma primeira prova. Principalmente para quem não deixou o portfólio em dia, quem não estava estudando sempre, não estava participando da aula.
Agora, para quem fez tudo certinho, provavelmente a nota vai ficar perto de 90, né? É meio esperado, né? O portfólio, o tanto de coisa que você tem no portfólio é meio proporcional à nota, acaba sendo. Porque era com consulta ao portfólio, né? Então fica muito mais fácil para quem já tinha o portfólio feito. Né? E aí, alguma dúvida, gente, sobre a prova? Alguma coisa que vocês precisam de ajuda para corrigir? Ô, professor, Ficou. Pode falar. eu tinha mandado. Eu tinha uma gafe inacreditável. Eu mandei no WhatsApp assim falando que eu quase colei. Deixa eu explicar essa fala aqui, que deve ter ficado muito estranha. É porque acho que você tinha pontuado assim que não vale consulta aos colegas. Aí dá a entender que tipo, é material dos colegas, né? Só que quando não tinha aquilo ali. Aí quando eu pensei assim, pô, isso daqui. Acho que outras pessoas falaram no portfólio deles. Deixa eu ver. Mas eu falei, putz, isso aqui é cola. Aí por isso que eu falei com você, pô, professor, acho que eu quase colei aqui. Só que eu só consultei o meu portfólio mesmo. Só pra elucidar esse episódio. Ah, não, era isso aí. Não podia consultar o portfólio Não, sim, dos outros. Sim, quando eu cheguei Você nesse momento. podia consultar antes da prova e fazer o seu. Agora, na hora da prova, não vale consultar o portfólio dos outros, não. Aí por isso que eu até falei lá, mas deixando claro que eu não colei nem nada. Não, tranquilo. Tá tudo certo. E. Bom, e para os outros, né, nem todo mundo entregou, não sei se está claro, todo mundo tem que entregar a correção da prova com nota, eu falei lá no WhatsApp, né, e depois fazer a média, tem que entregar a nota para o vídeo, a nota para a prova, e aí o peso é 20%, né, para a nota do vídeo. E os critérios são bem subjetivos, assim, vocês vão fazer lá, eu vou falar o que eu acho, e no fim dar uma calibrada na nota, né, em relação com esse prazo, porque tem gente que vai ter uma correção mais pesada, outros uma correção mais de boa, eu vou depois dar uma padronizada na nota de todo mundo, né, para ficar mais ou menos parecido. Mas de modo geral, o que vocês acharam da prova? Condizente com o que eu pedi? Vocês aprenderam fazendo a prova? Pode falar, Camila. Prof, posso falar? Uhum. Prof, achei a prova condizente com o que a gente tinha estudado, sim. Inclusive, eu usei meu portfólio, como o senhor disse, tipo, para consultar algumas coisas, alguns termos. Eu acho que o que me desesperou, prof, foi o tempo. Tipo, eu fiquei muito desesperada no tempo, sabe? E eu tava escrevendo tudo primeiro numa folha, para depois passar pro Word. E aí eu tinha escrevido muitas coisas, sabe? Principalmente na 3 e na 4. Aí eu vi que não ia dar tempo e eu comecei a entrar em desespero, tipo, para passar no Word. Aí eu acho que seria bom passar direto pro Word, né? Mas acho que foi mais a questão. O problema daí é o desespero mesmo, Camila. Você vai fazer muita prova ainda e tem que aprender a lidar com o emocional de prova, né? Não tinha motivo para desesperar, porque eu tinha falado que mesmo que você atrasasse, você podia mandar, ia tirar um pouquinho de nota, mas não muito e tal. Então a questão é ficar mais tranquila. Mas mesmo que fosse uma prova, sei lá, mais pra frente você vai fazer prova de mecânica quântica, por exemplo, que é normal, tradicional. Você vai ter uma folha de amassa na sua frente e 2 horas para entregar. E tem que fazer um monte de contaiada lá e tem tempo. Desesperar só deixa a gente com a cabeça bagunçada, atrapalha. Você tem que ir aos poucos e, sabe, cultivando a calma, a tranquilidade. Que mesmo que você não saiba, mesmo Pois que eu você... fiquei no desespero. É bem comum. O desesperar, todo mundo desespera, né? Mas a gente tem que ir tentando se acostumar com a pressão, porque pressão vai ter muito. A minha prova, acreditem, é de boaça perto das provas que vocês vão ter lá no último período, por exemplo. O pessoal do DFI, da Física Pura, eles não gostam de dar aula, né? Eles fazem pesquisa, dão aula porque são obrigados. Então eles não vão tratar vocês que nem a gente do ensino trata, sabe? Que trata como professor, que pensa na parte educacional, que prepara a aula e tal. São os professores, assim, bem mais duros, né? E é o jeito de acostumar, sabe? Não tem que ficar nervoso, estressado. Prova não quer dizer muita coisa. Quer dizer se você memorizou umas coisas que o professor quer que você memorize e tal. Quando a prova não é bem feita, não é bem pensada. Né? Então você tem que treinar e ficar tranquilo. Se você não sabe, não sabe. Ué. Próxima prova você estuda mais pra saber. Diga, Marcelo. Eu achei. Pode falar. Pode falar. Não. Alguém tinha falado antes mesmo, era você, né, Thaisa? Pode falar. Depois a gente chama a Marcelo. Eu achei assim que eu não fui tão bem assim na prova, não. Porque eu fiquei muito desesperada
em fazer rápido, sabe? Por causa do tempo. Aí, por isso. Isso aí, vocês que têm que tratar a cabecinha de vocês, porque tempo sempre vai ter, né? 2 horas é bastante. E era mais que suficiente para fazer essa prova. Mas, para quem se enrolou, não tinha problema mandar atrasado. Tem que ir treinando, né? Marcelo, Professor, antes de vocês continuarem falando, deixa eu só responder aqui o chat. A Vitória me perguntou uma coisa fácil de responder. Eu não entendi essa questão das notas para quem não fez o vídeo e não fez a prova toda. Gente, aí é só a regra de 3, normal, né? Se você fez a cada questão, vale 2,5. Se você não fez alguma, você vai perder aquela fração. E aí depois você pega a nota da prova inteira, multiplica por 0,8 e soma com a nota do vídeo vezes 0,2. Quer dizer que se você tirar 10 na prova e não fizer o vídeo, você tira 8, né? O vídeo vale 20% da nota. O Leandro tava com dor e não conseguiu fazer a prova toda, acontece, né? Esse tipo de coisa você vai conseguir recuperar aí nas próximas atividades, ir melhorando, tal. Tem 3 provas, tal. Quem queria falar era a Marcela, se não me engano, né? Não, você já conseguiu explicar a questão da distribuição de notas mesmo com o vídeo, aí eu consegui entender. Ah, sim. Peso de 20%, gente, quer dizer isso, né? Ou você multiplica por 0,2, ou você imagina que você faz uma regra de 3, né? 20% tá para a nota do vídeo, assim como 80% tá para a nota da prova. Aí você faz a proporção. É média ponderada, né? Qual o valor do vídeo? Do vídeo, 20. E a prova, 80. Ah, entendi. 1/5, né? Quem mais? professor, em relação à prova, que deixou a gente um pouco nervoso, é o seguinte, que tem hora que você ia passar o arquivo, né, para o PDF, e você ia poder baixar no computador, fazer o download, a configuração do computador não aceitava de jeito nenhum, você ficava nervoso, aí você perdia a linha de raciocínio, aí isso me atrapalhou muito fazer a prova, porque você fica preocupado com o tempo. Aí eu fiz o vídeo, esqueci de comentar qual que era a questão que eu estava respondendo, mas tudo por questão de nervosismo, né? Essa parte do computador é bom. É bom vocês treinarem durante o curso, né? Por exemplo, o portfólio é para ser feito lá no Docs. Então vocês têm que manter o portfólio atualizado, tal. Se vocês estivessem mexendo no Docs toda semana, vocês não iam estranhar, né? Usar ele para fazer a prova, porque já ia estar tranquilo. O Docs você não precisa salvar em PDF para ler. Você pode ler direto na tela, ou você pode baixar ele como Word ou como PDF. PDF demora mais mesmo, mas não precisa. Você podia baixar em Word, não ia demorar tanto. Professor, uma coisa que eu vi também, eu estava pesquisando, eu vi que tinha umas questões da prova lá que estavam relacionadas com questões que caíram na prova de Olimpíada de Astronomia, né? Sim, quase todas são da Olimpíada Brasileira de Astronomia do nível do ensino fundamental. A grande maioria é do nível 2. Algumas mais difíceis são do nível 3, né, do ensino médio. Eu participei da Olimpíada de Astronomia, né, quando estava no ensino médio, e aí eu fui da equipe que formula as questões da prova da OBA. Aí as provas da OBA sempre tem um misto, assim, de questões mais básicas, formativas, que é do tipo que a gente precisa aqui, né, questões que são boas para qualquer aluno do ensino médio, e tem umas questões muito difíceis, as mais específicas, né, que são para selecionar para a Olimpíada Internacional e tudo mais. Eu também participava dessa parte, né, da seleção do pessoal que vai para a Olimpíada Internacional. Então a OBA é uma boa fonte para a gente que é professor, né, porque ela tem questões desde muito fáceis, que a resposta está no próprio enunciado, que é basicamente você ler o enunciado, que você já, com interpretação de texto, você acerta, né, até questões médias, a maioria, e questões difíceis, muito difíceis, que é aquele aluno que é bom pra caramba, tal, se mantém motivado, né, a querer continuar estudando e tal. Até coloquei no meu portfólio, professor, umas questões que eu pensei que talvez ia cair, né? Por exemplo, você calcular a posição do Sol no analema, você achar a posição do Sol, como é que fala? Na Terra, que posição que ele está, né? Aí, essas aí são as difíceis pra caramba. Isso eu coloquei tudo no meu portfólio, tá tudo lá. Essas aí são as mais difíceis, essas aí eu nem tomei. Eu era bom nisso quando era mais novo, né? Quando você tá treinando e tal. Hoje em dia eu nem sei mais resolver. As questões mais difíceis da OBA são muito técnicas, assim, muito específicas.
Essas aí eu sugiro que você estude, dá pra ver que você gosta, Juliana. Mas nunca dê pros seus alunos, não, viu? Elas são muito de memorização, muito técnicas, sabe? Não são necessárias pro cidadão comum, sabe? É mais para aquele cara que quer ser astrônomo. Para quem quer ser astrônomo, é uma obra legal. Essas mais difíceis, né? Mas como eu falei, tem toda a gama, né? Tem que saber escolher, filtrar. Para o ensino médio, o ideal são as informações mais assim, voltadas para a cidadania, para o dia a dia, né? Para o que a gente precisa, fora da academia. Porque a maior parte dos alunos do ensino médio quer astronomia para curtir, né? Para se divertir, para aprender as estações do ano, fase da lua, eclipse, essas coisas básicas. Essas coisas muito específicas, do tipo, qual o nome da região no eclipse solar e tal. Isso aí é coisa de astrônomo, né? O cidadão comum não precisa saber. Entendi, professor. Inclusive, professor, até eu achei um drive lá de um aluno, que ele já participou, e tem vários materiais lá de livro que ele postou, material muito bons que tem lá, sabe? Então, eu participava de um grupo de alunos que fez a OB e depois continuou produzindo material para a OBA, né? Que são essas apostilas, provas seletivas, gabaritos e tal. Então, se você procurar CCD, Comitê Científico e Didático da OBA, tem um blog lá, tem um monte de apostila. Eu ajudei a escrever umas, a de cosmologia e tal, a de história da astronomia. Inclusive, eu acho que uma dessas apostilas está lá no meu curso agora. Mas tem muito material legal, porque a OBA dura anos, né? E sempre os alunos estão estudando e postando material na rede e tal. Então é uma fonte bem legal para o professor, né? Para estudar. Tem muito material bacana. Bom, gente, algo mais sobre a prova? Não? Tudo certinho com o portfólio? Bora botar esse portfólio em dia, que eu não aguento mais ver. Tinha gente que nem tinha pasta do portfólio. Eu já cansei de avisar, hein, gente? Quem chegar no fim do curso e tiver sem portfólio, a chance de aprovação é zero. Não tem como ser aprovado sem portfólio. Então vocês têm que ir fazendo ao longo do curso. Ô, professor, tá me ouvindo? Sim. Quando você fala sobre a prova, tá relacionado ao vídeo também, né? Porque eu queria falar sobre o Aham. vídeo. Então, Pode falar. esse lance do desespero aí, do nervosismo, é porque foi meio que um se vira nos 30, eu já explico. Você falou assim, não, que o vídeo ele tem que ser, como é que é? Criativo, técnicas inovadoras, não sei o que, várias características extremamente positivas. Aí você fica tipo, ferrou, como é que eu vou fazer isso tudo da melhor forma? Então, aí ficou um se vira nos 30. Eu fiquei muito nervoso. Eu falei assim, eu não sei como que eu vou apresentar isso com tanto exímio assim. Aí acabou que eu Não, fiquei mas é super claro que eu nervoso. falo do mundo ideal, né? O ideal seria que vocês fizessem isso, mas óbvio que ninguém. Vocês Mas são como que a calouros, né? gente Vocês estão faria? começando, Não, não tem sim, mas como. como que você esperaria que a gente... Ah, tá, então meio que é só um... É pra puxar, né? Eu não sei Ah, se eu ia dar tá. conta de dar uma super Ô, aula assim. pessoal, aí você quer me matar do coração. Eu fiquei muito nervoso, porque você falou de modo mó sério, você tá falando um monte de coisa da prova lá e, ó, fazer o vídeo nesse formato Não, aqui. eu acho que Eu também senti isso, viu? como eu botei em ordem alfabética, eu vi pouco vídeo. Eu vi o da Camila. O da Camila não tinha nada demais. Ela resolveu, mostrou o caderno dela e foi comentando. Tava bom, sabe? Beleza, não é assim uma super aula dinâmica, ela não fez uma mímica, mas ela foi explicando o raciocínio dela. Tava legal. É diferente de um vídeo que você vê que a pessoa fez decorado, sabe? Você pega lá e começa a ler um texto, sabe? Aí não tem graça, né? Muito chato. A Camila foi Porque, tipo conversando, foi assim, explicando. eu acho que você propôs esse exercício porque esse tipo de aula mais criativa e com essas qualidades, elas têm que ser bem pensadas. Então, tipo, a gente teria que fazer isso teria que ser tipo um próprio trabalho mesmo. Tipo, daqui uma semana, se vocês pensem em uma aula, aí sim. Aí, é por isso que eu fiquei nessa confusão inicial. Mas aula teste de professor é assim. Você não Não, tem sim, tempo sim, de sim. preparar, não. Ah, você não Você tem chega tempo lá de... na escola, eles te dão o tema e você tem que se virar e fazer uma aula lá. Porque eles não querem, na real, ver se o seu planejamento é lindo, maravilhoso. Eles querem justamente ver como você improvisa, né? Ah, que legal, cara. Ah, então eu poderia ficar mais tranquilo, então entendi. Ah, tá. Pois é. Sempre é melhor ficar mais tranquilo. E aí, gente? Algo mais? Olha, Leandro, claro, eu não vou
te perseguir eternamente se você fizer isso, e você botar só no último dia. Mas, assim, a chance de dar problema é muito alta, porque se você botar antes, eu e o Fabrício talvez consigamos dar uma olhada antes e falar, olha, não tá legal, podia melhorar aqui, podia melhorar ali. Você já vai percebendo pela própria prova, né? Se você foi mal na primeira prova, é porque o seu portfólio não estava legal. Aí você vai ver na segunda prova se o teu portfólio está melhorando, tal, se está te ajudando. A gente vai te dando os toques. Se você deixar lá no final só para botar a prova e a gente comentar, beleza, eu não vou tirar muito, vou tirar ponto com certeza, mas não muito ponto por isso. Mas se tiver ruim, você vai ter que reprovar e pronto. Né? Você não vai ter tempo de arrumar. Porque o portfólio dá muito trabalho de fazer e de arrumar. Então, se você botar agora, ainda dá tempo de eu falar, olha, o portfólio está muito vago, tem conceitos centrais que estão faltando e tal. Aí você tem tempo de arrumar, né? Agora, se você deixar para começar a montar o portfólio lá no fim, é bem provável que sua nota também seja muito ruim, né? Então, beleza. Então, bora lá para discutir o Harvard Project Physics. O que vocês acharam do livro? A Camila estava falando que gostou bastante e tal. Alguém não gostou? Aquele conceito que as órbitas, acho que de Marte, Mercúrio, eu esqueci outro planeta, acho que Júpiter, que elas vão fazendo um desenho no céu, depois ela tem um movimento, acho que retrógrado. Isso quando eu li lá, nossa, eu achei muito, tipo, o que tá acontecendo? Aquele ponto eu achei muito, muito chamativo. E interessante também que o livro ele vai pontuando as perguntas. Tipo assim, você leu meio que a primeira, como eu posso dizer, linha de raciocínio ali, e ele vai pontuando as perguntas sobre o que você acabou de ler. Aí, tipo, isso, aí você segue essa dinâmica e vai organizando muito bem as ideias. Achei muito interessante isso no livro. É bem didático isso, né? De questões de verificação para você responder Isso. E ver se você está entendendo, né? Eu sugiro vocês fazerem essas questões. Eu provavelmente vou tirar coisa da prova dessas questões também. Super vale a pena fazer. E eu gosto muito da... Alguém leu a introdução? Viu um pouco falando lá sobre o que era o projeto? É, isso que eu ia falar também, que feito? ele é como um projeto mesmo sobre educacional lá, sobre as instituições, aí parece que ele vai se renovando a cada ano e, enfim, tem um corpo de pessoas capacitadas lá que vai desenvolvendo como vai ser a estratégia docente dos próximos anos. Pode falar, Camila. Pronto, tá dando pra ouvir? Tá. Eu achei bacana isso que o Caio pontuou, né? Achei muito legal, prof, quando ele fala do movimento retrógrado de Vênus e Mercúrio, né? Porque quanto mais longe ele tá do Sol, aí ele começa a voltar de novo. Essa questão da distância e o brilho também de Vênus ser mais intenso quando ele se afasta do Sol. Nossa, eu achei muito interessante. Legal. Marcela? Eu vou falar uma coisa da introdução que eu peguei para ver e que eu achei muito interessante foi como surgiu a necessidade dos calendários, né? A questão da agricultura, lá da agronomia e como evoluiu também, tipo, foi passando assim, foi evoluindo a questão. Cachorro não para. A questão do calendário. Bacana. E eu anotei uma dúvida também, só que é lá do final do capítulo 5, a questão do problema do Platão, e como envolveu Aristóteles ali, eu vou esperar, né, para perguntar. Muito bom. Eu digo o comecinho do livro mesmo, que eu não mandei vocês lerem, era opcional, mas às vezes alguém folheou por curiosidade, né? Quando começa a falar lá na introdução do livro, o prefácio. Vocês são do tipo que pula o prefácio ou vocês deram uma olhada nele? Vocês pularam, né? Normal. Não, eu falei sobre o prefácio, professor. É verdade, você falou do projeto que vai se atualizando e tal, né? Exatamente. Aí eu até lembrei muito da disciplina do Jefferson, né, que é relacionada ao projeto. Aí eu vi que era um projeto aquilo dali. É um projeto que foi feito na década de 60, né, pro povo aí que eu acho que pulou, e é normal pular, não tô brigando com vocês não.
a gente tem um monte de coisa para ler, né? Se o professor mandou ler o capítulo 5, eu ler o capítulo 5, né? Não é todo mundo que tem pique de ler tudo. E aí ele conta que era um projeto feito na década de 60 nos Estados Unidos. E vocês lembram o que estava acontecendo no mundo na década de 60? Lembram das aulas de história do ensino médio? Talvez os pais de vocês estivessem vivos e contaram alguma história. Ninguém lembra nada da década de 60? Não, professor. Não me lembro. Vocês ouviram falar do movimento hippie? Eu já ouvi falar, mas não me recordo não. O que seria? E aí, o que é um hippie na cabeça de vocês? Eu que quero saber agora. Qual a visão dos jovens da década de 60? Tenho para aprender com vocês também. Ô, professor, era a época do festival Woodstock? É a época do Woodstock. Jimi Hendrix, aí era o movimento hippie, aí era uma fase, a fase da paz e amor, né, como diz o outro. Né? Sim. Prof, não é também a época do golpe militar? Você tá falando? Época do quê? Do golpe militar? Sim, foi 64. Uhum. Sim, é. Eu me lembro de estudar hippie, essa questão, né, prof, como é que se diz? Das intervenções que ocorriam, o Juliano citou essa questão do paz e amor, eu me lembro. Então os hippies têm essa coisa, né, da música, do paz e amor, de levar uma vida mais simples, né, valorizar a vida no campo e achar que o sistema, a nossa vida na cidade, né, consumista, trabalhar, tal, não tem muito sentido. E esse movimento se fortaleceu como um movimento de crítica ao fortalecimento do consumismo, né, do capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 45, né, a União Soviética invadiu Berlim, Hitler se suicidou, e aí os Estados Unidos jogou bomba atômica no Japão. A Alemanha e o Japão eram aliados, né, contra os Estados Unidos e a União Soviética, que eram aliados também, contra a Alemanha e o Japão, né, e aí a Alemanha e a União Soviética ganharam a guerra, em 45. E aí depois disso o mundo se dividiu em dois blocos de influência. Os Estados Unidos e a União Soviética, que eram aliados na Segunda Guerra, começaram a influenciar os países, cada um do seu lado, né? A União Soviética tomou Berlim, né? Então ficou com a Alemanha Oriental, e todos os países do leste europeu, Ucrânia, lá, tudo onde está tendo guerra hoje, era área de influência russa, e os Estados Unidos manteve a área de influência nos países ocidentais, né? Espanha, Portugal, Inglaterra, França. E aí começou a se acelerar o capitalismo, né? Uma luta que ficou conhecida como Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram em guerra mesmo, diretamente um contra o outro, mas eles tiveram várias guerras em que eles apoiavam outros países para manter influência nas regiões em que eles estavam. E aí o movimento hippie se fortaleceu na década de 60, na época que estava acontecendo a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã era uma guerra típica da Guerra Fria, né? A União Soviética apoiou os vietnamitas do Norte e os Estados Unidos, os países capitalistas, apoiaram o Vietnã do Sul. E os jovens do mundo todo se tocaram que essa coisa de guerra e a ciência voltada para produzir arma, bomba, arma química e tudo mais, isso não fazia sentido, né? Aquela visão antiga que você tinha de que a ciência é sempre boa, que ajuda as pessoas, que vai melhorar a vida, deu lugar para uma nova visão sobre a ciência, que é a visão que o movimento hippie contestava, de que a ciência mais atrapalha do que ajuda, que a gente tinha que parar com esses cientistas que estavam financiando a construção de armas, né? A maior parte dos cientistas no mundo até a década de 50, 60 tinha trabalhado na Segunda Guerra Mundial para produzir a bomba atômica, para produzir arma química, para produzir armamento. Então o movimento hippie era um movimento forte de contestação, e o Harvard foi feito nesse contexto, que era basicamente para
tentar capturar do jovem, que era um jovem quieto, um jovem hippie, um jovem que não queria saber de ciência, porque ele associava muito a ciência à destruição, ao capitalismo, e tentar mostrar uma outra visão de ciência, uma visão mais humana, mais integrada, uma ciência mais paz e amor, sabe? E aí por isso que eles usaram muito história da ciência, né? No Harvard Project Physics, eles contrataram físicos, historiadores, educadores, gente da área de letras, né, de marketing, para fazer os desenhos e os vídeos e tudo mais. Enfim, um projeto caro, de milhões de dólares, contrataram gente muito boa da Universidade de Harvard para fazer esse material e convencer os jovens, principalmente os jovens que queriam estudar artes, que queriam estudar humanidades, que era importante eles saberem algo sobre ciência, um pouco sobre ciência, que ciência tem um papel na formação da cidadania e tudo mais. Por isso que eu gosto tanto desse livro, né? Ele é muito atual. Esse contexto continua até hoje, né? A gente continua tendo guerra, continua tendo gente que acha que ciência só serve, que ciência não é para eles, né? As meninas geralmente não se identificam, né? Acham que ciência é coisa só de homem, de outras pessoas. Então a gente ainda tem essa meta, né? De mostrar que a ciência tem um lado bonito, um lado humano, voltado para a construção da cidadania, meio ambiente e tal, não só essa ciência técnica, né, feita por engenheiro, feita para destruição. Eu acho que o primeiro a levantar a mão foi o Caio, depois a Camila. Foi assim, professor. Professor, esse contexto social que você está falando aí da guerra do Vietnã e o desinteresse do jovem pela ciência, eu não sei se as pessoas aqui já viram o filme Forrest Gump, do Tom Hanks. Tem um filme que ele vai discursar e o microfone é cortado, que é exatamente esse contexto. Ele volta da guerra do Vietnã, ele participou daquela guerra, e tem um campo de sabe, milhares de pessoas lá, e tem lá muitos desses hippies lá, que falando sobre que não mais guerra, sabe? Exatamente esse discurso que o professor está falando. Então, se vocês quiserem ter esse contexto, o Forrest Gump, Tom Hanks, tá aí a recomendação. A namoradinha do Forrest Gump é hippie, né? Ela leva ele lá. Exato, ela tinha ido embora. Enfim, eu não vou dar spoiler do filme. Camila? Prof, posso falar? Tá dando pra ouvir, prof? Tá sim. Uma coisa que aconteceu nesse período também, prof, foi os movimentos estudantis, né? Sim, maio de 68 foi o pico deles, né? Esses jovens hippies que começaram a se rebelar desde a década de 60 organizaram protestos no mundo todo. Aí maio de 68 ficou muito famoso na França, em Paris, né? Mas foi um movimento mundial de contestação a todos os valores da sociedade antiga, mais tradicional, né? Então eles contestavam o casamento, os valores familiares, aquela coisa mais conservadora. Aí a maior parte dos filmes de Hollywood, na verdade, trata desse período, né? Geralmente os mocinhos eles têm os valores da juventude 68 para frente, né? Que é a galera do paz e amor, que valoriza você escolher, por exemplo, o amor romântico, né? Você escolher seu parceiro e tal, pelos sentimentos e não pelo dinheiro ou por interesses, né? E a geração antiga, antes de 68, era a geração mais conservadora, né? Mais pragmática, que achava normal que os avós deles, por exemplo, trocavam mulher por cabra, por vaca na fazenda e tal, que tinha uma visão mais pragmática para o casamento, né? O casamento era para resolver seus problemas, não era romântico e tal. Então, na história, quase todo filme, na arte e tal, mostra esse conflito de geração. A geração antes de maio de 68, era mais voltada para os valores familiares, as estruturas bem rígidas, né? Aquele pai muito autoritário, com educação, que gosta que os filhos sigam tudo à risca e tal. E os jovens rebeldes, hippies, que queriam se contrapor à autoridade, queriam uma vida mais solta, mais livre, não muito voltada para o trabalho, né? Aí tem muito filme, quase todo filme de Hollywood trata dessa tensão, né? Mas Forrest Gump é realmente muito bom para ver isso. Professor. Vocês conhecem algum outro filme que trata disso? Do conflito de gerações aí, do movimento estudantil? Pode falar, gente. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao projeto Manhattan, pegaram vários físicos, né, para poder desenvolver a bomba atômica, acho que foi aquele
Robert Oppenheimer, que foi um físico que liderou esses físicos para fazer a construção da bomba, eles falam que o Einstein ele não participou dessa questão, né, de produzir a bomba, mas eles falam que depois parece que ele escreveu uma carta pedindo para o governo dos Estados Unidos que tinha que produzir a bomba e tal, e depois o Einstein mudou a visão dele, que estava preocupado com a questão de ter algum órgão para poder controlar, porque ele viu que essas armas eram muito perigosas, né? Mas aí, o que acontece, professor? Como que ficou a visão da ciência nesse mundo atual, depois que aconteceu isso com os Estados Unidos ter jogado essa bomba lá no Japão? Como que ficou a questão da ciência assim, na academia? Muito boa pergunta, Juliano. A gente discute muito isso mais para frente no curso lá na disciplina de História. Tem até um mestrando meu, defendeu semana passada, né, o Felipe. O mestrado dele ele fez um jogo didático, né, o Atomic, que é sobre energia nuclear, e ele trata exatamente dessas questões que você falou, a carta que o Einstein manda para o presidente Truman, e aí depois ele muda de ideia. Na verdade, você só inverteu a ordem, né? Primeiro, o Einstein mandou uma carta para o presidente, falando, olha, e foi em 39, né, ele falou, olha, parece que na Alemanha, a Lise Meitner, né, o Otto Hahn, eles descobriram uma possibilidade de tirar a energia do urânio. Isso aí pode ter consequências para a produção de armas, né? Isso antes da guerra começar, os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, entrou em 41. Né? Então, 2 anos antes da guerra, o Einstein já tinha fugido, porque o Hitler tomou o poder, então a guerra já tinha começado na Europa, né? Em 39, o Hitler invadiu a Polônia. E aí o Einstein já estava nos Estados Unidos, foragido porque ele era judeu. E o Hitler já estava perseguindo os judeus desde o começo da década de 30. Aí, como o Einstein é judeu, estava preocupado com os alemães terem acesso a uma arma nova muito poderosa, ele mandou essa carta, assinada por vários físicos, para o presidente dos Estados Unidos. Aí, depois, o presidente dos Estados Unidos começou, então, um projeto de pesquisa sobre armas nucleares, e o projeto Manhattan começou já quando os Estados Unidos estavam entrando na guerra. Os Estados Unidos entrou em 41 na guerra. O projeto Manhattan foi de 41, 42, né, no deserto. Aí participou quase todos os físicos americanos da época, mais importantes, tá? O Feynman, Oppenheimer, o Bethe, prêmio Nobel, né? E o Einstein não foi convidado porque ele era judeu e era alemão. E é estrangeiro, né? Os Estados Unidos não confiavam nele pelo fato dele ser estrangeiro. Mas ele, de fora do projeto, ele sempre se manteve pacifista. Ele achava que eles deviam estudar essa arma, mas nunca produzir arma, e muito menos jogar arma, né? Ele com certeza condenou. Quando o exército americano... A guerra já tinha acabado quando o exército americano decidiu jogar a bomba sobre o Japão, né? Hitler já tinha se matado, a Alemanha já tinha se rendido. Era bem desnecessário jogar a bomba, e os Estados Unidos jogou assim mesmo. Então, mesmo o Oppenheimer, que participou de produzir a bomba, ele foi contra jogar a bomba. E esse tipo de atitude que foi dar origem depois ao movimento hippie, né? Porque aí as pessoas contestaram isso. Pô, como que a ciência é sempre positiva? Olha o que eles fizeram, né? Mataram de uma vez centenas de milhares de inocentes lá no Japão. Mataram criança, mulher, tal, gente que não estava no meio da guerra. E não era necessário, né? Isso veio da ciência, foi a física que fez a bomba. Então o movimento hippie cresceu como um movimento de contestação à ciência. Eu acho que o Caio estava com a mão levantada primeiro, ou você só esqueceu de abaixar, Caio? Ah, eu só esqueci de baixar. Mas vou tá. levantar. Então, vou deixar levantado porque eu quero falar depois. Pode falar, Camila. Tá, Camila, acho que é você agora. Ô, prof, tá ouvindo, prof? Tô. Então, prof, é importante discutir esse conceito do papel da ciência dentro da sociedade, né, e dos efeitos que ela pode causar, porque existiram, né, foram criados diversos órgãos aí, como a OTAN, a ONU, para evitar esse tipo de conflito de novo, mas hoje, por exemplo, na atualidade, a gente vê o que está acontecendo, né? Infelizmente, lá na Ucrânia, por exemplo, então é uma coisa bem importante de ser relatada, né, de conversar sobre isso. Com certeza. É um dos objetivos centrais, eu acho, da aula de ciências, né? Física, química, biologia, matemática, é discutir esse tipo de coisa, né? Discutir a energia nuclear, bomba, armamento, saúde. Isso a gente chama de educação CTSA, né? São chamadas questões sociocientíficas, questões polêmicas no dia a dia, na política, que impactam a nossa vida, o meio ambiente, e que tem relação com a ciência.
Então, quando a gente vai escolher, por exemplo, numa aula de astronomia, o que eu tenho que selecionar de astronomia que é legal? Tem muita coisa legal de astronomia. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, tem que pensar o que tem em astronomia que ajuda a gente a discutir esse tipo de coisa, né? Questões políticas, sociais e tal. Aí eu acho que, por exemplo, a gente ficar discutindo qual é o nome de uma região do Sol é menos importante do que, por exemplo, discutir que a fonte de energia do Sol é fusão nuclear, e que fusão nuclear também dá para fazer bomba nuclear, e que isso tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Fissão, fusão nuclear tem a ver com energia, bomba e com astronomia também, né? É a fonte de energia das estrelas e tudo mais. Com certeza, prof. Professor, isso que você está falando, eu já vi também um negócio bacana que eu achei interessante. Você já viu falar naquele Tokamak, que é tipo um equipamento que ele produz a reação termonuclear que ocorre das estrelas. Acho que foi os russos que inventaram, não sei se eu estou enganado, não sei se foram os russos, né? Eu acho que é Tokamak, e é japonês. É isso mesmo, Tokamak, isso mesmo, eu confundi o nome. Não, fissão, fusão nuclear é um tema bacana, a gente vai ver na próxima unidade, né, quando falar de origem das estrelas, evolução estelar e tal. Ô, professor, você tinha comentado sobre um outro filme que fala sobre, voltando no contexto lá dos hippies, não sei o quê, uma outra visão, é um filme chama Into the Wild, chama Na Natureza Selvagem em português, que é justamente essa visão esperançosa dessa pessoa que, enfim, é muito mais pessoal, mas aborda esse contexto, mas da pessoa que ela não quer se inserir na sociedade, enfim, é uma história real que foi adaptada ao filme e livro. Aí tá aí outro... Legal, Marcela falou que gosta desse filme também. Você já viu esse filme? É a mesma ideia, né, de você fugir da cidade e ir pro campo, ter uma vida mais ligada à natureza, que é um dos ideais, né, do movimento hippie, né? A trilha sonora eu não lembro, Marcela, como que é a trilha sonora? É do Ed Vedder. Ele faz... Ed Vedder é o vocalista do Pearl Jam. Do Pearl Jam, sim. Legal. Aí, pra instigar as pessoas, tipo, esse garoto, ele cumpre as responsabilidades que ele julga ali com os pais deles, que é, tipo, formar na faculdade, enfim, fazer tudo que os pais deles queriam até um certo momento. Aí quando ele se torna independente, ele fala que ele quer viver no Alasca. Então ele pega a mochila dele e vai traçar a linha reta e vai. Aí o filme é história real até. Legal. Alguém já viu o filme Capitão Fantástico? Eu escrevi o nome aí no chat. Ele tem a mesma pegada na Natureza Selvagem, mas tem uma vantagem aqui pra gente que é professor, né? Porque o Capitão Fantástico discute mais educação, né? É mais ou menos o mesmo caso do cara da Natureza Selvagem, um cara que sai da cidade e vai pro campo, mas é um cara que vai pro campo e leva a família inteira junto, né? Aí discute a educação dos filhos e tal. Eu sempre passo esse filme nas minhas aulas de estágio, nas minhas aulas de ensino, né? É um filme muito bacana para discutir educação democrática, libertária, autoridade, né? É um filme muito, muito bom, super recomendo para vocês. Bom, então vamos lá, né? Senão a gente não entra na astronomia. O projeto Harvard, então, foi feito na década de 60. Deixa eu botar aqui a tela para vocês irem vendo conforme eu vou. Aí, vocês estão vendo o meu PDF? Sim, prof. Beleza. Então fala lá, né, na década de 60, uns professores em Nova York começaram com essa ideia, aí os americanos começaram essa Harvard Project Physics, né? O projeto começava na Universidade de Harvard, em Cambridge, e colocou um monte de gente, químicos, historiadores, filósofos da ciência, educadores, psicólogos, uma porrada de gente ganhando muita grana e muitos alunos para fazer esse projeto. E aí, os objetivos centrais, né? Organizar um curso de física orientado humanisticamente e atrair mais gente, porque lá nos Estados Unidos eles podem escolher, né? É parecido com o que a gente está começando a fazer na BNCC, que eu acho lindo, a ideia de escolher. O problema é que aqui no Brasil a gente está fazendo do jeito mais porco possível, né? Uma escolha falsa, com pouca verba, meio apressada e tal. Mas, idealmente, é bacana a gente poder escolher o que a gente quer estudar, né?
Se fosse mais estruturado, seria bom. E lá nas faculdades eles podem escolher quais eixos e quase ninguém escolhia o eixo de exatas, né? E aí por isso que eles estavam fazendo esse projeto com tanta grana para formar mais cientista, formar mais gente na universidade, né? Então ajudar os alunos a aumentarem o conhecimento do mundo, ver a física como uma atividade humana, aumentar a participação em experiências de ciência, tornar possíveis a adaptação dos cursos aos interesses de vários alunos. Enfim, essa era a ideia do projeto. Esse cara aqui, o James Rutherford, é um físico super famoso. O Holton também é um cara da história da ciência lá da Universidade de Harvard, que foi importante para os estudos que a gente vai ter depois, principalmente o Thomas Kuhn, eles eram muito próximos, sabe? A ideia de história e filosofia da ciência que a gente vai discutir adiante no curso. E aí tá aqui o capítulo que era para vocês lerem hoje, é o capítulo 5, né? Onde está a Terra, a resposta dos gregos. E aí os tópicos que a gente vai discutir hoje são esses, né? Movimentos do Sol às estrelas, movimentos da Lua, as estrelas vagabundas, o problema de Platão, conceito grego de explicação, a primeira solução, Sol com o centro, sistema geocêntrico do Ptolomeu e sucesso e limitações do modelo de Ptolomeu. Podem ver que os tópicos, quando a gente olha, já não parece um livro de física, né? Parece mais um livro de história, de humanidade, no máximo de ciência do ensino fundamental, do que um livro de física mesmo. Porque a gente está acostumado lá com, sei lá, cinemática, aceleração, velocidade, são conceitos, né? Aqui você vê que até o índice privilegia questões mais históricas, né? E aí semana que vem a gente vai discutir o capítulo 6, né? Se a Terra se move, obra de Copérnico e Tycho. E a ideia é chegar no Newton, né? O capítulo do Newton já é um capítulo menos histórico. É mais leis de Newton mesmo, Física 1, tá? Eu já dei aula de Física 1 aqui na licenciatura usando essa parte aqui do Harvard. Eu acho um livro bacana, sabe? Mas ele não pega tão pesado no cálculo, né? Ele é um livro mais que fortalece a história e tira um pouco do peso das integrais, das derivadas. Bom, então vamos lá. Unidade 2, movimento dos céus, onde está a Terra, e começa falando sobre a astronomia na antiguidade, o fato de que é uma das primeiras ciências, que no passado todo mundo olhava para o céu. E aí, o que vocês querem falar sobre isso, gente? Sobre esse comecinho? Ô, professor, Diga. nessa parte, exatamente nessa... Qual é o nome desse... Stonehenge, que é o nome dessas pedras aí? Stonehenge, lá na Inglaterra. Aí no livro ele diz que era um dos primeiros observatórios da astronomia. Aí eu fiquei com uma dúvida que se a gente tem de algum tipo de registro, algum tipo de... Porque assim, as pessoas sempre olhavam sempre para as estrelas, para aquilo que elas percebiam, mas tipo, em relação ao Sol, quando a sociedade ainda não existia, sabe? Quando esse processo ainda estava em andamento, tem algum tipo de... algo relacionado à história sobre o próprio conceito do Sol? O que eu fiquei pensando assim, é muito fácil eu olhar para o Sol e ver que ele é o Sol, mas tipo, existia um tempo que algum ser humano ele olhava para aquilo e não entendia. Então, tipo, tem alguma coisa relacionada a isso em específico? Olha, minha área não é... Eu não sou muito forte em astronomia antiga, mas provavelmente. Sabe que eu lembro, quando eu era criança, acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade, quando alguém me contou que o Sol era uma estrela. Eu lembro que isso explodiu minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, quer dizer então que o Sol é igual uma estrela, mas está muito longe, né? E lembra que uma das questões da prova, que aliás vocês tiveram muita dificuldade, ninguém perguntou, ninguém falou que teve dúvida, eu achei um absurdo, porque eu tenho certeza que muitos de vocês erraram, era que falava sobre concepções alternativas, né? Se eu, quando criança, achei uma puta sacada, tive uma dificuldade de perceber que o Sol era uma estrela, porque eles parecem muito diferentes, e hoje a gente naturalizou isso, né? De, beleza, o Sol e uma estrela são iguais, só que o Sol está mais perto, então é diferente. Mas o mesmo deve ter acontecido com a humanidade, né? Teve uma época em que ninguém imaginava que o Sol era igual às estrelas, e deve ter sido uma puta sacada evolutiva, né? No pensamento da história da humanidade, alguém pensar que eles são iguais. Deve ter demorado para isso acontecer, né? Muito. E eu não sei exatamente os detalhes, sabe? Eu nunca estudei astronomia antiga em detalhe. Eu não sei quem começou a imaginar que o Sol é igual às estrelas, sabe?
Tipo assim, professor, no início a gente vê, sei lá, os homens da caverna, eles começam tipo, a descrever a sua volta, eles tentam terceirizar a memória deles em prol da caça. Então lá eles desenham lá mais ou menos como é a floresta em volta, naquele perto daquele rio tem aquele tipo de animal, tipo assim, descrevendo a realidade. Só que meio que eu percebo que, pelo menos eu nunca vi, que tem um jump aí, tipo, e aí o sol, o que é aquilo dali? Quando aquilo dali tá no alto, tá de dia, tipo, sabe, você percebe mais luz, e quando tem ausência dele, você percebe menos luz. Então, tipo, eu nunca vi esse tipo de material da humanidade, entende? Da pensamento mais antigo, né? Eu acho que provavelmente deve ser, existe, mas não deve ser muito popularizado, sabe? Deve ser uma coisa de pesquisa. A gente deve ter que procurar em historiadores da astronomia antiga, gente que estudou mais a fundo, sabe? O que se pensava sobre o Sol. O que eu lembro de cabeça, assim, é essa coisa de que antes o Sol estava muito ligado às mitologias, né? Os indígenas tinham histórias sobre como que o Sol surgiu, qual o papel dele na nossa vida, e é a mesma coisa com todas as civilizações antigas, né? Os maias, os incas, os astecas, o Sol era sempre um deus, né? E tinha um sentido social. A essa transição do mito para a ciência e para o Sol virar um astro que gira ao redor do centro da Terra, que é a visão aristotélica, ela é razoavelmente pouco conhecida. Essa é a história que a gente está vendo aqui, né, no curso, mas a gente vai ver que tem um pulo mesmo. Então, Você falou bem do pulo, né? A gente passa rapidinho, beleza, tinha lá os mitos, aí pau, já vai para Aristóteles. Mas o pulo dos mitos para Aristóteles foram séculos e séculos, e a gente sabe muito pouco justamente porque não tinha nada escrito, né? História é baseada nos documentos, nas coisas que se achou. E mesmo quando fala de Tales, Anaximandro, que são caras muito antes de Aristóteles, a gente já não tem os escritos deles. Porque foi tudo queimado lá nas bibliotecas antigas, né? A gente sabe que o Aristóteles falava deles. Então é muito difícil estudar astronomia muito antiga, né? Isso mesmo que você falou dos mitos, você já entende que você já tem uma sociedade formada e você tem as crenças dela e elas impõem ali o que ela acha que é. Antes, é exatamente nesse período que eu estava me referindo, antes desse período mesmo. Mas eu entendi que é difícil mesmo. É uma ótima pergunta, Caio. É uma pergunta basicamente aberta, né? Basicamente fala pra gente, olha, se a gente quiser saber mais sobre isso aí, a gente tem que pesquisar, como quase tudo na vida, né? Não é à toa que eu adoro fazer pesquisa. E estou sempre dando projetos de pesquisa para meus alunos, falando tal. Isso aí é um tema que a gente ainda sabe muito pouco. E ensina muito pouco. Um dos livros que mais vendeu aí na década passada é o Sapiens, né? Que é um livro escrito por um historiador muito sobre esse período, né? Sobre como o homem primitivo pensava, como que foram as descobertas antigas aí. E ele usou muito de neurociência e de outras ciências, antropologia e tal, para falar sobre a história pré-histórica, né? A história antes de Cristo, tá? A gente ainda sabe muito pouco sobre isso, é muita novidade e é um tema de muito interesse, né? Eu acho que tem muito potencial para o ensino médio, para a gente fazer história da ciência antiga, né? História da ciência antes dos gregos, tal. Mesmo que seja difícil de achar documento. Fala, Camila. Não, prof, uma coisa que eu ia relatar era sobre, que a gente estava falando, né, de fazer uma avaliação desses estudos para conseguir chegar numa resposta, mas como o senhor mesmo colocou, muitos materiais já não existem mais, né, infelizmente, ou foram queimados, ou alguma coisa ocorreu porque não fossem publicados, enfim. Aí isso acaba dificultando, né? Sobre essa parte da história, a gente estava falando de filme, né? Filme é sempre um jeito bacana para entender a história. Tem um filme que é bem comum passarem nas aulas de história da educação básica que chama Guerra do Fogo, já ouviram falar? É um filme sobre Nunca ouvi. É um filme sobre a pré-história, não tem fala, né? Os personagens são todos Professor, eu hominídeos. assisti esse filme. E aí, você gostou, Juliano? Gostei pra caramba. Aí ele pega e acha uma chama do fogo assim, e não tem fala nem nada. O homem da pré-história vai andando com fogo, né? E é sobre como eles controlaram o fogo e como o fogo mudou as relações sociais. Mas aí você vê um monte de coisa ali acontecendo na história que tem a ver com ciência, né? Eles começam a mexer com os instrumentos, usar o osso, né? Como arma para guerra e manipular e tal. E aí nessa época também que eles começaram a olhar para o céu e pensar o que é a lua, o que são as coisas, e desenvolver os mitos, né? Os ritos.
Bom, ele vai falando de várias civilizações antigas que registravam, né, o Sol, que usavam os astros para marcar o tempo, calendário, e botando umas perguntas legais, né? Como a gente pode explicar os acontecimentos celestes, os ciclos, de uma maneira simples? Que sentido tem a ordem e significado? O que a gente pode tirar disso? Aí vai falando do Aristóteles, 330 a.C., que era da época de Alexandre o Grande, do Império, né? Antes de Cristo, um cara que era grego e conquistou vários outros povos. Foi até a Pérsia e voltou. E aí, nessa época, os valores gregos, romanos e tal, foram difundindo pelo mundo durante muito tempo. Aí que ele já dá um pulo na história e fala que o conhecimento grego, romano, que ficou muito... As teorias gregas ficaram muito fortes até 640 depois de Cristo, que Alexandria foi capturada pelos muçulmanos. E aí, durante o século seguinte, os cientistas muçulmanos fizeram novas observações, mas sem alterar muito as teorias gregas, né? Eles fizeram alterações mais pontuais. E aí, por volta de 1130, as pessoas estavam estudando na Europa os manuscritos, os livros do Aristóteles, esse grego importante. Aí, por volta de 1200, foram fundadas as primeiras universidades na Europa, e foi na Renascença, por volta do século 1500, né, 1600, século XVI, XVII, que aí aconteceu o período da Revolução Científica, e é o que a gente vai estudar mais para frente, no capítulo 7, 8, que são os caras mais importantes para a gente, Kepler, Galileu. Então ele começa com um panorama muito rápido, vocês estão vendo, né? Começa lá da Grécia Antiga e pula em poucas páginas, vai pulando os séculos e vai chegando dos chineses, tal, o Império Grego, e aí a gente chega no Galileu, 1500, 1600. Para quem não lembra nada de história, é bom dar uma revisada. Pega lá um livro de YouTube e tal, sei lá. Pega o livro de escola que vocês estudaram na história. É bom lembrar pelo menos esses pontos principais, sabe? Para entender a história. O que foi Alexandria, que depois que Alexandre terminou o império dele, né? Aí veio a Idade Média, que é quando os muçulmanos dominaram Alexandria, e nesse período teve menos pesquisa na Europa, a Europa ficou mais voltada para questões do campo, religiosas, né? Não teve muito desenvolvimento científico, e a retomada na Revolução Científica aí no século XVI, né? Com Colombo, Vasco da Gama, as grandes navegações, e a mesma época do Kepler, do Galileu, né? A Revolução Científica. E aí, já depois disso, a gente vê Newton, Darwin, né, Origem das Espécies, de 1859, até chegar na galera do século XX que a gente estava falando aqui, né, que é quando foi feito o projeto. Mendel, Pasteur, Frank, Einstein são todos bem mais novos. Fermi ganhou o prêmio Nobel por descobrir a fissão nuclear, já era contemporâneo deles. Tinha acabado de ganhar o Nobel, né, logo depois da guerra. E aí ele fala, bom, em suma, o tratado nessa unidade, embora tenha uma natureza histórica quanto científica, é de primordial importância para todo mundo que está interessado em ciência. Ele tenta mostrar que a ciência está imbrincada com a história, com a sociedade e tal, e que para entender sua vida hoje você tem que saber mais sobre ciência, como a ciência influenciou a história. E isso aqui é o prólogo da unidade, né? É uma pincelada assim na história, desde a antiguidade até o século XX, e aí vai começar a entrar mais detidamente no que a gente precisa, né? Que é o capítulo 5. Querem falar alguma coisa, gente? Professor, posso Diga, fazer uma Juliano. pergunta? Claro. Professor, eles falam que com a revolução do Copérnico, eles falam que foi o início da mudança da ciência, né? Porque eles colocavam a Terra como o centro dos planetas girando em volta da Terra. Aí, quando o Copérnico entrou com o Sol sendo o centro, eles falaram que isso foi uma mudança para a ciência, o início do marco da mudança da ciência, porque começou a ter um conflito entre a religião e a ciência, né? Uhum.
a gente vai discutir bastante essa questão, principalmente semana que vem, no capítulo 6, né, que fala mais do Copérnico. Eu vou dizer que sim, concordo com você, foi uma mudança, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que é difícil botar num ponto só, né? Falar que foi o Copérnico, ou que foi o Galileu, ou que foi um outro. Na verdade foi o conjunto, né? A gente vai estudar a ideia do Thomas Kuhn, né, um historiador, sociólogo, que ele cunhou o termo paradigma. Paradigma é um conjunto de teorias, de procedimentos que perduram numa certa época. E aí a gente vai ver que a transição de um paradigma para outro, hoje a gente está no paradigma aristotélico-ptolomaico, que é o paradigma antigo, né, que aconteceu na Grécia Antiga. A transição desse paradigma para o novo paradigma, que foi o paradigma copernicano, né, do heliocentrismo, ela foi muito importante. Com certeza o Copérnico foi importante, mas ela foi gradual, teve várias contribuições, e esse processo foi complexo. A gente vai ver isso ao longo de várias aulas a partir de agora, né? Vários personagens vão aparecer, vários conceitos. Isso é interessante mesmo, professor. Por exemplo, o Ptolomeu, o amigo falou, o conhecimento dele ficou por 1.500 anos para poder mudar